Salve você antenado aqui no canal, meu nome é Lineker Biondi e eu vou levar você para pertinho de todas as informações do Vasco nessa segunda-feira. E olha só, hein? Milhões em jogo, hein? Que situação! Vamos falar aqui a respeito de mais um problema que, segundo o Vasco, né, a situação está praticamente resolvida. Enfim, vamos falar bastante sobre essa questão e você que está aí do outro lado não vai perder nada. Outra situação é o seguinte: técnico diz não ao Vasco, treinador não negociará com o Vasco para essa temporada. Uma das procuras e contatos da diretoria do Vasco já afastando o interesse. Exatamente isso. E vamos falar aqui sobre alguns detalhes da questão contratual de JP. É isso mesmo, o garoto que está sendo destaque no Avaí, está arrebentando, ultrapassando todos os limites ali da performance em campo. E eu vou trazer para vocês algumas condições sobre a questão contratual do jogador, que pode ser ou não perigoso para o Vasco, né? Enfim, você vai ficar sabendo de tudo. Mas antes eu peço para você deixar o joinha para dar aquela moral aqui embaixo. E claro, se você não é inscrito, ó, botãozinho inscrito, inscreva-se aqui, ó, clica aqui para fazer parte de sempre também ficar bem atualizado sobre tudo que acontece no Vasco da Gama. E lembrando que estaremos para ir para Ponta Grossa, tá? Já está tudo certo. Estarei a caminho de Ponta Grossa para o jogo contra o Operário, hein? Cobertura total aqui do nosso canal, você não perde nada, você estará com a gente. Então, não perca de estar literalmente com a gente, beleza? Lembrando, você que quer comprar a sua camisa do Vasco, besudesporte.com.br, o link eu deixo aqui no primeiro comentário fixado. Você assistindo esse vídeo, clicando no link, na compra de 2 camisas, você leva a terceira, tá? Então, compre 2 e leve 3 através do link no primeiro comentário fixado. Bom, temos muitas informações nessa segunda-feira, então não vou me prolongar muito aqui, sem mais delongas, né? Solta a vinheta, bora pro vídeo. Enquanto a vinheta passa, você deixa o joinha aqui embaixo para dar aquela ajuda para o nosso trabalho, beleza? Corre lá embaixo, solta a vinheta. Milhões em jogo, exatamente isso. Olha, a situação do Vasco pode ficar feia, hein? Pode ficar cada vez pior diante de um cenário financeiro hostil, hein? E essa grana referente a um jogador do elenco pode ser aí um problemão diante da FIFA. Milhões em jogo, e a gente vai falar bastante sobre isso, porque antes eu quero falar sobre a procura por um novo treinador. Muitos nomes sendo especulados, né? A gente sabe da força do Fernando Diniz internamente no Vasco, até porque o presidente Pedrinho gosta muito do trabalho do Fernando Diniz, e claro, o Vasco não vai ficar somente num plano A, já começa contatos também para um possível plano B ou possível plano C. Diante desse cenário, o técnico Thiago Carpini, né, recebeu o contato do Vasco e afastou qualquer possibilidade de sair do Vitória nessa temporada, né? Não quis conversar, não quis entrar na pauta do Vasco, o técnico Thiago Carpini afastando todo o interesse que o Vasco teria para com seu trabalho. Então, um a menos nessa lista aí, é claro, a lista encabeçada por Fernando Diniz. A gente sabe que esse nome é muito forte, porém existem frentes que não concordam com essa contratação, tá? Existe resistência interna por conta de ser um treinador de uma ideologia muito forte, né? Onde determina um período de trabalho bem grande para você conseguir ter aí êxito, principalmente na sua forma de jogo. Então, não dá para ser qualquer treinador. Fernando Diniz, é claro, né, é uma opção de mercado, está disponível e o Pedrinho gosta muito do trabalho desse treinador. Mas, lembrando, é um trabalho a longo prazo, é um trabalho de metodologia, de ideologia muito distinta de muita coisa que se vê no futebol. Enfim, a gente vai estar falando bastante sobre essa questão de treinador. Olha só, situação também de um jovem que está valorizadíssimo, muito valorizado lá no Avaí. Tá? O Vasco emprestou para o Avaí até o final da temporada o volante JP, que é o destaque da equipe. Não tem jogador no Avaí atuando melhor do que o JP. O jogador está brilhando com a camisa do Avaí e a diretoria, a comissão técnica, internamente lá no Avaí, a situação está cada vez mais preocupante diante desse assunto que eu vou falar aqui agora, porque o JP pertence ao Vasco,
com toda certeza outros clubes já observam o jogador, clubes de fora do Brasil, e também o próprio Vasco observa essa evolução de uma hora para outra ali, né? Um jogador que não era aproveitado no Vasco, chega no Avaí brilhando com a camisa do Avaí, jogando muita bola, já fez 2 gols, sendo que é um jogador que não tem ali essa prioridade dentro de campo, né? Mais um jogador de criação, de posse de bola, e a comissão técnica do Avaí já pede para a diretoria abrir os olhos para manter o JP por lá. Eles não querem de forma alguma perder esse jogador. Lembrando que existe uma opção de compra do Avaí, que ele pode adquirir cerca de 50% do jogador e o jogador permanecer lá. Diante dessa opção de compra, o Avaí também tem prioridade. Caso alguém chegue, o Avaí empate na proposta, o Avaí tem a prioridade nessa compra. E outra, tem 10% aí de vitrine também, tá? O Avaí, então, largando na frente diante de um cenário em que o JP, o volante da base do Vasco, que está brilhando lá no Avaí, ser em definitivo da equipe lá de Florianópolis. Seria catastrófico no meu ponto de vista, dependendo ainda do valor. Estamos apurando aqui esse valor. Espero que seja pelo menos mais de 30 milhões de reais, tá? Não, se for coisa de menos de 10, 15 milhões, seria catastrófico para o Vasco, tá? E falando em milhões, olha só, o New Old Boys acionou, né? Diz que a ação contra o Vasco na FIFA está avançada. Olha só, o New Old Boys soltou um comunicado oficial diante de uma dívida do Juan Sforza. O Vasco teria aí que pagar cerca de 2,6 milhões de dólares, cerca de 15 milhões de reais na transferência de Juan Sforza, que custou, né, por cerca de 24 milhões de reais na era 777 Partners. Bom, olha só, o New Old Boys soltou o seguinte comunicado. O New Old Boys comunica aos sócios e sócias que continua avançando a demanda com a FIFA sobre o descumprimento do pagamento que mantém o Clube de Regatas Vasco da Gama pela transferência do jogador Juan Sebastián Sforza, realizado no mercado de transferência de janeiro de 2024. A reclamação em curso é por um montante aproximadamente aí de 15 milhões de reais, né? Ali eles botam em dólares, que é 2,6 milhões de dólares. Finalizada a instância para a contestação da demanda por parte do clube brasileiro, a FIFA confirmou que a sentença será pronunciada nos próximos meses, diz o comunicado do clube argentino. Essa dívida aí pesada para ser resolvida. A diretoria do Vasco confirma, né, que esse problema envolvendo também essa dívida do Juan Sforza está na RJ, no regime ali, né, que é a questão envolvendo a recuperação judicial. Então, a gente tem aí um respaldo da diretoria do Vasco diante desse cenário, né? A gente fala que essa questão do Juan Sforza não é muito simples, é uma dívida muito alta, né? O Vasco tem problemas financeiros aqui e a gente traz, né, essa informação que essa dívida, sim, segue na recuperação judicial. Tá? E a gente observa que podem ser cada vez mais sérias e graves para os cofres do Vasco. Bom, queria saber a sua opinião, agradeço aqui mais uma vez a sua presença. Se você quer comprar uma camisa do Vasco, corre lá na besudesporte.com.br, porque a promoção Compre 2 e Leve 3 continua. E você encontra o link lá no meu Instagram, @Lineker_Vasco. Te aguardo lá, beleza? Vou ficando por aqui, um forte abraço, saudações vascaínas, lembrando que hoje tem live, tá? O link sempre fica na bio. Você vai lá na bio, clica no link para participar da nossa live ao vivo. Estou te esperando. Um abraço.